querida igreja e convenção, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu trago cumprimentos das Assembleias de Deus no estado do Amapá, onde servimos ao Senhor com alegria. E como vocês, estamos empenhados com a mão no arado, esperando a qualquer momento o retorno do Rei. Trago saudações também da Assembleia de Deus em Santana, onde sou o pastor local, e é para mim uma alegria muito grande poder estar convosco nesta oportunidade. Quero cumprimentar e agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo Martins, nosso amigo e companheiro de longas datas, e agradecer a Deus, porque aqui já revi vários amigos, vários companheiros, e estou me sentindo em casa. Agora mesmo conversando com o pastor Maués, que é conterrâneo, paraense também. Nossas famílias se conhecem bem, lá de Capanema, minha esposa é de Capanema, e cada vez estou me sentindo em casa. Então, é alegria poder estar com vocês e podermos compartilhar esses momentos com o Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos abrir a Bíblia e vamos ler um texto, glória a Deus, e depois vamos fazer a nossa reflexão da palavra de Deus. Aleluia. Eu vou ler 2 textos, o texto do tema e mais o texto de Êxodo capítulo 13, versículo 17 em diante. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Cumprimentar o meu companheiro e parceiro, o pastor Nerildo, que é um dos preletores do evento, e em nome dele abraçar os demais convidados que estão aqui para cooperar com a palavra, com o louvor. Deus abençoe, glória a Deus. Pastor João Gomes, amigo de longas datas, Deus abençoe também, no nome de Jesus. Glória a Deus. O texto tema é Gênesis 5. Gênesis 5, 24, que diz: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Êxodo capítulo 13, versículos 17 em diante. Êxodo 13, 17, que diz: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus diz: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. 18, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Versículo 21 e 22, e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E o 22, nunca se apartou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Quem dá glória a Deus, tome seu lugar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Antes de começar a minha reflexão, eu quero também trazer cumprimentos para esta ilustre convenção da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil,
a nossa CPAD, que eu estou vendo ali com muita alegria, a loja montada, apoiando esta assembleia. Glória a Deus. Como os irmãos sabem, faço parte do conselho administrativo, como um dos pastores que representam a região norte. E eu devo dizer aos irmãos, transmitir os cumprimentos do pastor José Wellington Bezerra da Costa, muito digno presidente do conselho, e também do irmão Ronaldo, diretor executivo da nossa editora, e informar aos irmãos que o Senhor tem nos abençoado graciosamente. E a casa está em franco progresso, desenvolvimento, crescimento, apesar de uma crise da epidemia que afetou também a área socioeconômica, não só do Brasil, mas do mundo. E ainda hoje estamos a administrar consequências deste período difícil. Mas, em meio a todos esses desafios, a boa e poderosa mão do Senhor tem estado sobre a nossa editora, e ela tem superado todos os desafios e continua avançando e prosperando para a glória do nome de Jesus. A nossa editora nos Estados Unidos, a CPAD of Florida, também cumprindo o seu papel, avança em todo o continente americano, alcançando os povos de língua hispana, agora também já alcançando povos de língua francesa, e se Deus quiser, breve, vamos editar também em inglês, para a gente cobrir o mundo todo com a literatura sadia das Assembleias de Deus no Brasil. Esses dias mesmo, essa semana, tivemos mais uma boa notícia de que as Assembleias de Deus no Panamá adotaram o currículo da Escola Bíblica Dominical. Isso significa que a nossa literatura genuinamente pentecostal vai alcançar aquele país através da escola dominical. Glória a Deus. Então, continue orando pela nossa casa, para que Deus continue agindo, porque ela é nossa, e cada pastor e cada Assembleia de Deus é parte dela, ou é dono dela, e somos nós que obviamente motivamos, incentivamos e fomentamos o seu avanço e o seu progresso. Dizer também que avançamos no continente africano, em algumas áreas, como um braço missionário da Assembleia de Deus no Brasil, e em outros, disputando de igual para igual no mercado da literatura, com outros grandes grupos e editoriais evangélicos. Glória a Deus, já estamos em Moçambique, esse ano inauguramos em Angola, e daqui a alguns dias, quando eu voltar desta viagem, nós vamos uma equipe a Guiné-Bissau inaugurar mais uma loja da CPAD no continente africano. Quem pode dar glória a Deus pela nossa editora? Então, são algumas informações também de uma prestação de conta da qualidade de conselheiro da região junto à casa. O tema que esta convenção escolheu para nortear sua programação é muito interessante, é muito forte e é muito importante. Caminhando com Deus. Caminhando com Deus. Aleluia. Eu começo levando todos a pensar que esse termo com é muito significativo e profundo na analogia do ministério, porque nós fomos chamados não só para trabalhar para Deus, mas muito mais do que isso, para trabalhar com Deus. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Cada um de nós somos copastor de Deus na lide ministerial. Por isso,
este termo no tema é muito importante: caminhando com Deus. Deus é o nosso companheiro nesta jornada, nesta caminhada ministerial. E eu quero, dentro do sucinto tempo que tenho, fazer algumas observações e meditações com base no texto que lemos, aleluia, seguindo esse rumo do tema que fala da caminhada com Deus, dos caminhos de Deus, aleluia, e define o ministério como uma caminhada com o próprio Deus, aleluia. E o exemplo não podia ser melhor do que Enoque, este patriarca que a Bíblia escreve ou destaca seu nome em alguns versículos, em poucos versículos, mas o pouco que diz é suficiente para nos inspirar e para nos olhar para ele como um referencial de um homem que caminhou com Deus na sua vida. Aleluia. E a sua caminhada com Deus foi tão íntima, foi tão promissora, foi tão forte, que um dia Deus olhou para Enoque e disse: você está mais perto de mim do que da terra, então fique aqui. E o transladou para si. Então Enoque caminhou com Deus a ponto de ser transladado por ele. Glória a Deus. E nisto é um símbolo, aleluia, da igreja, que nesta caminhada com Deus, breve será surpreendida pelo rapto para estar para sempre com o Senhor. Amém. Caminhando com Deus. O outro texto que eu li, de Êxodo 17, aborda esta temática de uma forma mais aprofundada. Aleluia. O texto fala dos caminhos de Deus. E eu quero que você entenda que os caminhos do Senhor são diferentes dos caminhos dos homens. Isaías já profetizava no seu livro, no capítulo 55, que Deus falando: os meus pensamentos e os meus caminhos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Porque assim como o céu está longe da terra, assim há um diferencial, há uma distância, há uma dimensão diferente dos meus caminhos, dos meus pensamentos, dos vossos caminhos e dos vossos pensamentos, diz o Senhor. Então, esta é uma verdade fundamental, que na caminhada com Deus precisamos ter discernimento, compreensão e consciência. Os caminhos do Senhor são diferentes. E sabe por que os caminhos do Senhor são diferentes? Quando eu olho para esse texto, eu vejo que os caminhos do Senhor são diferentes, porque os caminhos do Senhor têm propósitos sábios e providências infalíveis. Você pode repetir comigo isso? Primeiro, caminhos diferentes. Quero ouvir a voz do plenário. Como são os caminhos do Senhor? Caminhos diferentes, repita isso. Outra vez, caminhos diferentes, propósitos sábios e providências infalíveis. Aleluia. O texto que nós acabamos de ler faz enfoque a dois caminhos. O primeiro chama-se o caminho da terra dos filisteus. O segundo chama-se caminho do deserto. Qual é o primeiro? Não estou ouvindo vocês. Está todo mundo me ouvindo lá atrás? Amém? Amém? Lá atrás, todo mundo me ouvindo bem? Glória a Deus. O primeiro caminho que temos no texto é o caminho da terra dos filisteus. O segundo,
caminhos do deserto. Qual é o primeiro? E o segundo? Caminho da terra dos filisteus e caminhos do deserto. Aleluia! Avaliemos esses dois caminhos. O primeiro, o caminho da terra dos filisteus, é o caminho mais perto, como diz o texto. E como mais perto, mais fácil, mais prático, mais conveniente. É o caminho direto. Quando a gente faz uma avaliação histórica do texto, nós vamos descobrir que o caminho da terra dos filisteus era espécie da estrada principal, do caminho oficial. Era o caminho que passava pelas grandes cidades da Filícia, dos grandes centros que havia na região, entre o Egito e Canaã. Então, era um caminho mais pavimentado, era um caminho mais seguro, era um caminho mais viável para a gente seguir. O caminho da terra dos filisteus era a rota litorânea que margeava o Mediterrâneo e era usada pelos egípcios e pelos faraós para suas conquistas no rumo de Berseba e do Neguebe. Então era um caminho que tinha movimento. Os turistas, os viajantes, os militares, todo mundo caminhava por ele. E a Bíblia diz que era o caminho mais perto. Mas o segundo caminho é o oposto do primeiro. O segundo caminho é o caminho do deserto. E o segundo caminho é o caminho mais longo, é o caminho mais difícil, é o caminho mais laborioso e era o caminho mais perigoso, porque não era comumente usado. O deserto era lugar de refúgio dos foragidos, dos bandidos. E havia muito perigo que envolvia o deserto. E para andar no deserto, precisava ter perícia, precisava saber andar, porque deserto, todos sabemos o que é um deserto. E este é o segundo caminho que o texto apresenta, o caminho da terra dos filisteus. Mas olhe, Israel chega na primeira encruzilhada da sua jornada, saindo do Egito em direção da terra da promessa. Eles estão na primeira encruzilhada e eles têm que tomar decisão. Eles têm que fazer escolha. Eles têm que definir o rumo. E Moisés ora a Deus, clama a Deus, e olha a resposta de Deus. Está escrito: Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, apesar de ser mais perto. Deus os leva pelo caminho do deserto. É a decisão de Deus, é o caminho que Deus escolhe. Aleluia! E esta escolha e decisão, com certeza, cria uma dificuldade administrativa e de comando para Moisés, porque é um caminho diferenciado, que não bate com a lógica, com a conveniência, que não se coaduna com o contexto e a atual conjuntura que o rebanho está vivendo. É uma nação saindo do Egito para ir para Canaã. São milhares, são milhões de pessoas. E além das pessoas, além das mulheres, das crianças, dos homens, ainda tem os animais, ainda tem a bagagem. É uma nação de muda. E pelo deserto representa uma rota de aventura, é uma rota de perigo. Não é segura, não representa estabilidade,
É por isso que eu disse que a decisão de Deus que Moisés tem que dar para o povo causa alguns desafios para a vida de Moisés, porque o povo sempre quer quer o mais fácil, quer o mais prático, quer o mais viável. Ninguém quer pagar preço, todo mundo corre da luta e da prova. E Deus diz: o meu povo não vai pelo caminho mais perto, o meu povo não vai pelo caminho mais atrativo, mais estruturado. O meu povo vai pelo caminho do deserto, passando pelo Mar Vermelho. E quando Moisés dá a notícia para o povo, com certeza tem muita gente que está junto com ele, mas tem muita gente que questiona, tem muita gente que reclama, tem muita gente que já avalia, que faz conjectura. Tem gente dizendo: Moisés não orou direito, o que é que vamos fazer para o deserto? Moisés, olha as mulheres, olha as crianças, olha os animais. Moisés, deserto não tem água, deserto não tem hospedagem, deserto não tem lugar atrativo para esta multidão. Mas Deus diz: o meu povo vai pelo deserto e não pela terra dos filisteus, apesar de ser mais perto. Caminhando com Deus. Caminhar com Deus, aleluia, nem sempre é conveniente, nem sempre é agradável, nem sempre, aleluia, tem uma motivação humana, atraente. Caminhar com Deus é um desafio, e esse é o tema: caminhando com Deus. Caminhando no caminho que o Senhor determina, no caminho que o Senhor escolhe, no caminho que o Senhor direciona. Os caminhos do Senhor são diferentes, porque muitas das vezes Ele foge da lógica, Ele foge do convencional. Os caminhos de Deus muitas das vezes ignoram o mapa, quebra o protocolo. Na caminhada com Deus, às vezes Deus cria situações e toma decisões e dá direcionamentos que a gente que está no comando do rebanho não entende nada, não sabe o que vai dar, e às vezes até avalia de uma forma pessimista e preocupante. Mas quem caminha com Deus não questiona a sua autoridade, mas obedece a sua direção. Os caminhos do Senhor são diferentes dos meus caminhos e dos seus caminhos. Por isso, caminhar com Deus, aleluia, significa aceitar as normas de Deus, os critérios de Deus, o comando de Deus, a direção de Deus, a palavra de Deus. Ministério, irmãos, aleluia, o ministério é do Senhor. Nós temos que ter essa consciência: o ministério é de Deus, não é nosso. Porque a gente usa muito comumente o meu ministério, e tem gente que briga pelo seu ministério. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós não temos ministério, o ministério é dele, a agenda é dele, o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, é tudo dele. Aleluia! Nós estamos aqui, nós fomos criados, feitos por Deus, chamados por Deus, e o propósito original disso é a glória dele. A glória dele. Aleluia. Lembra-se quando Jesus começa os primeiros treinamentos ministeriais? Quando ele começa os primeiros envios, as primeiras expedições, as primeiras cruzadas, usando os discípulos que ele treinou, que ele chamou, com quem ele convivia, que ele estava preparando para abraçar o ministério dele. A Bíblia diz que ele fez 2 expedições. Aleluia. Lucas 9, Lucas 10. E a Bíblia diz que o Senhor os enviou a
adiante dele, para irem por todos os lugares, aldeias, cidades, povoados, por todos os lugares, por onde ele, Jesus, iria passar. E deu-lhes poder para curar, para libertar, para ressuscitar, para expelir demônios, e mandou que eles fossem. É isso, o ministério é dele, a agenda é dele. Muita gente perdeu o encanto com o ministério, está desiludido com o ministério, e tem outros que estão empurrando o ministério com a barriga, porque perderam esta consciência. O ministério não é seu, não é meu, é dele. Nós fomos chamados para cooperar com ele, para caminhar com ele e cumprir o ministério dele. E às vezes os seus caminhos são estranhos e esquisitos, não tantos convencionais, às vezes não se alinham com as nossas ideias, com as nossas visões, com nossos projetos. Aleluia. Deus diz: o meu povo não vai pelo caminho dos filisteus, apesar de ser mais perto. O meu povo vai pelo caminho do deserto, passando pelo Mar Vermelho. Aleluia! A forma de Deus agir às vezes é esquisita e estranha, mas uma coisa eu digo, ela dá certo. Ela chega ao seu objetivo. Glória a Deus. Ela não fica pelo caminho, ela não cai no deserto. Aquilo que Deus determinou vai acontecer para a glória do seu nome. Eu lembro de uma analogia que um pensador fez, meia rústica, sobre a igreja, mas é real. Ele comparou: a igreja é como uma grande velha nau, que se move, que balança, que tem altos e baixos. Mas chega ao seu destino, com ou sem você. Deu para entender isso, irmãos? O que Deus planeja, o que Deus determina, o projeto que Deus faz, vai acontecer, comigo e com você ou sem nós. Porque o ministério é de Deus, a igreja é de Deus, o projeto é de Deus, o reino é de Deus. E nós precisamos ter consciência que nós somos cooperadores de Deus, que nesta caminhada nós estamos caminhando com Deus. Não é Deus que vem conosco, é nós que vamos com Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu olho para este texto e vejo Deus escolhendo completamente o oposto da vontade, da conveniência humana, glória a Deus, eu vejo Deus nos ensinando muitas coisas, coisas simples que às vezes vai passando batido, vai passando desapercebido com a atual conjuntura que vivemos, com esse ativismo desenfreado do ministério. Às vezes as coisas vão passando, e coisas simples que podiam mudar a nossa história, nós vamos deixando de lado. Olha aqui que está, olha uma lição deste texto. Nem tudo que é fácil, nem tudo que é conveniente, nem tudo que é agradável, que é promissor, que desperta uma expectativa positiva, agradável, e de crescimento, e de prosperidade, é de Deus. E nem tudo que é difícil, que é de prova, que é de preço, e nem tudo que causa dor, e nem tudo que incomoda, que é desafiador, que é laborioso,
É o diabo que está com o dedo no meio. Deus diz: o meu povo não vai pelo mais fácil. O meu povo não vai pelo caminho principal. O meu povo não vai pelo caminho da conveniência. O meu povo vai caminhar comigo pelo caminho do deserto, passando pelo Mar Vermelho. E aí surge uma pergunta: por que Deus leva o seu povo pelo deserto? Por que Deus escolhe o deserto como roteiro desta jornada? Israel está indo para a terra da promessa, saindo do cativeiro e indo para a terra da promessa. Aleluia, glória a Deus. O deserto é a escola de Deus, onde Ele trata a nossa natureza, onde Ele nos leva à dependência dEle. O deserto nos força e contribui para que nós conheçamos verdadeiramente e prossigamos em conhecer o Senhor. O deserto nos dá consciência cada dia que o ministério só vai funcionar e só vai dar certo se nós caminharmos com Deus. Se nós entendermos que Ele é de Deus e que nós estamos aqui para cumprir a agenda de Deus. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! O caminho do deserto é desafiador, porque o caminho do deserto é um caminho também de anonimato. É um caminho também sem foco, sem visibilidade, que não dá marketing, que não aparece nas redes sociais, que não dá ibope, que não gera cachê. Ministério é isso, igreja, convenção. Tem muita gente ficando pelo caminho porque está entrando no ministério equivocado quanto à sua essência, o que ele representa, o que ele é, e o que significa viver a vida do ministério, que é uma vida de caminhada com Deus. Porque ministério, muitas vezes, é uma vida de solidão. Eu estava ouvindo aqui, desde ontem e hoje, o pastor Paulo e os outros pastores apresentar os convidados e falar dos seus predicados, jogar um confeite assim que dá uma alegriazinha. Cantores? Aleluia! Mas não é isso a essência do ministério. Todos esses líderes, para chegarmos aqui, teve momentos de dor, de lágrimas, que não tínhamos com quem compartilhar nada. E o ministério é isso. Tem coisas no ministério que é só você e Deus. Pronto, lembrei agora, essa semana mesmo, onde eu viajar, pastor Paulo, eu visitei uma pioneira de nossa igreja. Ela estava no meio das dezenas, umas 10, 12 pessoas, do primeiro culto da Assembleia de Deus em Santana. Está caminhando por 100 anos ela. Quase vai esses dias no hospital. Problema respiratório. Mas ela teve um sonho. Quando ela saiu do hospital esses dias. E nesse sonho o Espírito Santo incomodou-a. Ela tinha que chamar o pastor dela urgente
para conversar uma situação que ficou lá atrás. Ela mandou um zap para mim. Ela soube que eu ia viajar, pedindo urgência que eu não viajasse sem ir lá. Eu tive que ir lá. Quando nós sentamos, entrei no quarto dela, a filha disse, minha esposa foi comigo, tinha mais alguns outros filhos, e a filha que cuida dela, ela disse que só ela e o pastor, só entra o pastor nesse quarto. É só eles dois a conversa. E a primeira coisa que ela me disse, pastor, que eu vou abrir meu coração, que Deus mandou. Ninguém sabe, só Ele. E agora, o Senhor. É só nós dois e Deus daqui para frente. Não tem isso no ministério? Então tem momentos na vida do ministério que você não tem com quem compartilhar. Nem com a tua esposa. Nem com teu filho. Nem com teu melhor amigo. É só você e Deus. Isto não podemos perder a noção. Porque é isto que é ministério. É isto que é caminhar com Deus. O caminho do Senhor, muitas vezes é o caminho do deserto. O caminho do anonimato. O caminho da solidão. O caminho onde é você e Ele. E mais ninguém. E é por isso que nós, nesse deserto, que é a escola de Deus, a gente tem que aprender a depender de Deus. Esta é a lição número 1, elementar, e que marca todo o ministério. Aprender a depender de Deus. Enquanto eu não aprendo a depender de Deus, o meu ministério vai estar capenga. Vai ficar assim, ó, com altos e baixos. Porque cada situação me estremece. Mas a hora que eu aprendo a depender de Deus, aleluia, o fardo é pesado, mas fica leve. Porque eu aprendo a entregar nas mãos dEle, no comando dEle. E Ele é poderoso para fazer além do que eu posso imaginar. Aleluia. Porque Deus leva o seu povo para o deserto. Eu vou dar 2 razões. Aleluia. Nesse texto, há 2 razões fundamentais que respondem para nós porque Deus nos leva para o deserto ainda hoje. Primeira razão, que Deus leva o povo pelo deserto. Glória a Deus. A primeira razão é que Deus, está no texto, Deus não quer que o povo volte ao Egito. Essa é a primeira razão. Deus não quer que o povo volte ao Egito. O povo está no Egito 450 anos. Mais de 400 de cativo, de escravo. Os primeiros anos foi bênção, mas depois que mudou o faraó, foi prova. O povo veio para lá, eram 70 almas, mas agora são milhares. E Deus está dizendo: meu povo vai pelo deserto, porque eu não quero que o meu povo volte ao Egito. Israel saiu do Egito, irmãos, mas o Egito não havia saído ainda de Israel. Israel sai do Egito, levando o Egito na cabeça, no coração, no paladar, nos sonhos, nas expectativas. E Deus diz: o meu povo vai pelo deserto, porque deserto não tem volta.
O deserto você segue ou você morre nele. Deserto não tem ré. Tem que caminhar, tem que seguir. Aleluia. Deus não quer que o povo volte ao Egito. Se o povo vai pela outra estrada, pavimentada, arrumada, organizada. Na primeira prova, que foram muitas, na primeira prova, o povo dá meia volta e retorna ao Egito. Mas Deus diz: eu estou arrancando o meu povo com mão forte do Egito, e eu vou colocar o meu povo em Canaã, e o Egito nunca mais. E é por isso, às vezes, que Deus prova até nós, os obreiros. É por isso que às vezes Deus nos tira do apogeu, do cômodo, do mais fácil, daquilo que está dando certo, e manda a gente começar tudo de novo. Porque Deus nos tirou do Egito para nunca mais voltar. E o propósito de Deus é colocar todos nós dentro de Canaã, a terra da promessa. Mas há uma outra razão que está no texto. Deus manda o povo pelo deserto. Porque o povo não podia ver a guerra naquela altura da situação. O povo não está pronto para a guerra. Deus está tirando do Egito um aglomerado de gente, um aglomerado de pessoas, mas não uma nação. Deus precisa reorganizar Israel como nação. O povo está mais de 400 anos como escravo, trabalhando como escravo para Faraó. E no deserto, Deus vai trabalhar este povo e vai moldar este povo para que ele entre na terra da promessa como uma nação respeitada. Aleluia! E Deus manda o povo pelo deserto, porque o povo não pode ver a guerra. Mas pastor, o que tem a guerra a ver com a promessa? Tudo. O que tem a guerra a ver com a terra que emana leite e mel? Tudo. Sabe por quê? Porque Deus faz a promessa, mas eu e você temos que conquistá-la. Muita gente não entendeu, vou repetir. Deus faz a promessa é dele, é ele quem promete, é ele quem faz a promessa, mas eu e você, os interessados da promessa, temos que conquistá-la. A promessa não vem de bandeja, não. Eu e você temos que arregaçar a manga, eu e você temos que entrar na luta, temos que entrar no mar, aleluia, temos que entrar na chuva, para conquistar o que Deus prometeu. A promessa está feita, a terra manda leite e mel, a terra é a melhor terra do planeta. É o centro da terra. Foi Deus quem disse isso. Deus disse: a terra é boa, é ampla e mana leite e mel. Quem somos nós para questionar, aleluia, o título de qualificação que Deus dá? Se Deus está dizendo que a terra é boa, está acabada a história, é inquestionável. Aquela é a melhor terra do mundo. Aleluia. Napoleão Bonaparte disse: quem ficar com a Palestina dominará o mundo. Até hoje, século 21, a terra é um ponto de convergência, de disputa, de rodadas internacionais. Mas Deus disse: eu vou dar esta terra para o meu povo. A promessa foi de Deus, e é por isso que Israel está lá hoje. Agora, para chegar na terra,
Aleluia. Aqui está alguns paradoxos dos caminhos do Senhor. Porque Deus fez a promessa, pintou as qualidades da terra, disse o que ela representava, disse que ia colocar o povo lá dentro, mas a terra estava ocupada. Na terra estavam as nações mais guerreiras da época, nações bélicas, poderosas, nações que dominavam as guerrilhas do deserto. E elas estavam na terra armadas até os dentes. E Deus disse: mas a terra é de vocês, a promessa é de vocês, mas vocês têm que conquistar. Por isso Deus leva o povo para o deserto. O povo não está pronto para a guerra. O povo tem que ser preparado para a guerra. O obreiro tem que aprender a ser soldado. No exército de Deus não tem concurso para passar para oficial, para general, para 5 estrelas, não. No exército de Deus tem que começar como soldado, e apesar de crescer ministerialmente, sempre vai ter natureza de soldado. Como disse Maxwell, o grande líder, dos maiores da atualidade, aleluia, ele disse: líder não troca de posto, muda de nível. Posto é uma coisa, posição é uma coisa, cargo é uma coisa, nível é outra coisa. Obreiro não cresce na hierarquia de posto, de título. Ele tem que crescer na hierarquia de nível. Como Enoque, que vai andando com Deus, vai caminhando com Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, janeiro, fevereiro, março. É de domingo a domingo andando com Deus. Crescendo na intimidade com Deus. Caminhando ao lado de Deus. Onde Ele tira o passo dele, eu ponho o meu. Eu estou na retaguarda, eu estou caminhando com Ele. Eu estou indo com Ele. É como, sabe, Salomão ensinou em Provérbios 22. Ensina o menino no caminho que deve andar. É no, não é o. É no. O que é que significa isso? Não é pegar o teu filho e dizer: meu filho, vá para a escola dominical, porque tem que estudar a palavra de Deus. Não. Lá na nossa igreja tem um slogan: não mande seu filho para a escola dominical, vá com ele. Eu não posso mandar meu filho orar se ele nunca me viu de joelhos chorando nos pés do Senhor. Eu não posso ensinar meu filho a ler a Bíblia e sua importância se ele me vê entrar semanas e sair semanas e eu não pego o livro de Deus. Tem que andar no caminho. Caminhar com Deus é isso, é caminhar no caminho. Quando eu caminho com meu filho no caminho, eu pego ele pelo braço e diz: vamos, o caminho é esse aqui, ó, passo a passo. Ele está comigo, é eu que estou conduzindo, é eu que estou mostrando na prática o que é o caminho. Glória a Deus, aleluia. Então caminhar com Deus é caminhar no caminho. E Deus leva o povo pelo deserto por conta da guerra. O povo não podia ver a guerra. Se ele visse a guerra, ele corria, ele voltava. Os 40 anos do deserto, irmãos, foram anos de prova, foram anos de luta, laboriosos, mas foi anos de milagres, de manifestação do poderio, da grandeza, da providência do nosso Deus. Não murmura se Deus te mandou para o deserto, se o teu ministério está atravessando o deserto. Escuta, Deus manda para o deserto, mas não te manda sozinho. Ele vai adiante de você, de dia e de noite.
De dia a coluna de nuvem, de noite a coluna de fogo. Porque Deus quer que o povo caminhe de dia e de noite. Ministério não para, não tem trégua. É dia e noite em guerra. Aleluia! Louvado seja Deus. E é por isso que Deus manda seu povo pelo deserto, para que o povo pudesse tomar posse da terra prometida. Aleluia. Tenho 4 minutos. Deixa eu fazer uma observação para fechar essa questão. Moisés conduz o povo até a fronteira da terra. Deus manda ele subir o monte, manda ele olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. A Bíblia diz que ele vê a terra toda, tem uma visão total da terra. Aleluia. Depois que ele vê tudo, Deus diz para ele: agora entregue o cajado. Entregue o cajado, porque você não vai entrar na terra. Moisés, meus irmãos, é o símbolo de um pastorado eficaz. Poucos homens da Bíblia têm o quilate, a dimensão do pastorado de Moisés. 40 anos dirigindo uma igreja. Pegou do zero, arrancou lá do cativeiro, viu crianças nascerem, jovens casarem, enterrou gerações. 40 anos na mesma igreja. Aleluia. E quando chega o momento que aparentemente a gente possa avaliar que é o ápice, a posse da terra da promessa, Deus diz: agora isso não é para você. Entregue o cajado para o seu sucessor, porque é ele que vai entrar com o povo na terra. O rebanho de Moisés, a Bíblia define com as seguintes características: incrédulo, cético, duro a serviço e rebelde. Era o rebanho que Moisés pastoreou 40 anos no deserto. Mas um dia Deus disse: Moisés, eu vou zerar as coisas aqui e vou começar uma nova história a partir de ti. Eu vou matar este povo todo que tem 40 anos te dando trabalho, e a partir de ti vou levantar uma nova igreja, uma nova nação. Se Moisés não fosse um pastor de verdade, ele dizia: está fechado, pastor, Senhor. Mas como ele era pastor e não era mercenário, ele disse: meu Deus, não posso aceitar a sua proposta. Se o Senhor fazer isso, risque primeiro o meu nome do seu livro. Aleluia, aleluia. Por isso Deus podia dizer para Moisés, depois que ele viu a terra toda: agora entregue o cajado. Sabe por quê, meus irmãos? Precisamos entender o texto, a Bíblia. Mas o povo tem uma promessa, está na fronteira, é a hora da conquista. Aleluia. Mas o povo está há 40 anos no comando de um legislador, de um pastor. A Bíblia chama o homem mais manso da terra, um homem de uma intimidade ímpar com Deus. Mas dali para frente, sabe o que é que o povo precisa? De um comandante, de um general, de um guerreiro. Aleluia. Por isso Deus diz: entregue para o seu comandante Josué, porque é ele que vai desbravar, desbaratar este povo.
Aleluia. Deus tem um homem para cada ministério. Deus tem um homem para cada tarefa. Deus tem um homem para cada missão. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Deus, meu irmão, tem um projeto com a tua vida e Ele conta contigo para tomar posse da promessa. Não murmura, não reclama, aceita, aleluia, os caminhos do Senhor como eles são. Deus vai te honrar. Aleluia. Quero fechar orando com vocês. Aleluia. Levante sua mão para falar com Deus. Senhor, eu te louvo pela tua palavra e pelos meus companheiros que estão aqui. Todos nós somos teus servos, chamados por ti para cumprir a tua agenda, e nós temos consciência da nossa fragilidade, da nossa pequenez, como também da tua graça infinita, da tua misericórdia e do teu grande poder. Ajuda meus companheiros, a todos nós a caminharmos como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nos ajuda a caminhar contigo. Nos ajuda a depender de ti, a entender as nuances do ministério, a aprender, aleluia, confiar, depender, esperar em ti cada dia, porque a ti pertence o poder, a honra, a glória, a majestade. A igreja é tua, o ministério é teu e nós somos os teus servos. Por isso, Senhor, aleluia, cuida desses vasos de barro, para que a excelência do poder seja de ti e não de nós. Gratidão por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.